Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz César Martins Lopes. E, meus amigos, hoje eu venho aqui no canal do professor Bruno Criado falar com vocês sobre a importantíssima temática do direito administrativo para a sua segunda fase do exame da OAB. Meus amigos, hoje eu venho resolver em 2 vídeos, o primeiro com questões e o segundo com a peça, a última segunda fase de direito administrativo do 32º exame. Maravilha? Então, primeiro eu vou resolver as questões, as 4 questões, as linhas A e B. A gente resolve aqui em conjunto, eu leio a questão com você e resolvo aqui com você na hora. E depois eu vou falar um pouquinho da peça em outro vídeo, e que eu vou disponibilizar um pequeno guia através de um link na descrição para você poder seguir o roteiro e a gente montar a melhor peça possível. Perfeito? Meus amigos, vamos começar falando então das questões. O primeiro alerta que eu faço para você é que todas as questões têm de ser observadas os dispositivos legais e, em geral, as súmulas. Maravilha? É importante que você faça referência ao dispositivo legal e à súmula na sua resposta. Maravilha? Então eu vou ler aqui a questão com você e a gente já comenta. Questão número 1. Roberto é servidor do Poder Executivo Federal há 17 anos. Infelizmente, envolveu-se em um acidente automobilístico que o deixou com severas limitações cognitivas e motoras. Em razão disso, foi aposentado por invalidez. 2 anos depois, após um intenso trabalho de reabilitação, Roberto recuperou seus movimentos e também a consciência. Na qualidade de advogado consultado, responda aos itens a seguir. Letra A. Supondo que Roberto tivesse direito ao auxílio alimentação enquanto estava na ativa, ao ingressar na inatividade ele mantém esse direito? E B. Ao recuperar os movimentos e a capacidade cognitiva, é cabível, segundo a legislação federal, o retorno de Roberto à atividade antes desempenhada? Então vamos lá. Primeiro, a gente está aqui diante do quê? A gente está diante de que problema? Bom, nós temos aqui 2 problemas. O primeiro, a gente tem um servidor público que passou para a inatividade em razão da aposentadoria. Ponto. Segundo problema para a gente observar é a questão do auxílio alimentação. Será que o auxílio alimentação é exclusivo para os servidores públicos ativos? Ou ele também se estende aos inativos? Então, onde a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com o regime exclusivo dos servidores públicos. Então, a matéria aqui tratada é servidores públicos. Razão pela qual você tem que esquecer licitação, lei anticorrupção, improbidade administrativa. A gente está falando nada disso. A gente está falando de um problema que envolve servidores públicos. Maravilha? Qual que é a lei federal que ele faz menção aqui? É a Lei Federal 8.112. Maravilha? Então vamos resolver a letra A. A letra A fala assim, supondo que ele tivesse direito à alimentação enquanto estava na ativa, quando ele aposenta, vai ter direito ao auxílio alimentação? Meus amigos, é claro que não. Súmula vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal. O auxílio alimentação é apenas para os servidores na ativa. Servidores inativos, como o caso do sujeito do enunciado, que se encontra aposentado, não é extensível ao auxílio alimentação. Perfeito? Depois ele pergunta, ele se recuperando, é cabível o retorno do Roberto à atividade antes desempenhada? Meus amigos, é claro que sim. Esse instituto tem nome, é o Instituto da Reversão. É o artigo 25, inciso 1, da Lei 8.112. Maravilha? Esse artigo 25, inciso 1, ao prever a reversão, diz que, uma vez que a junta médica oficial constata a aptidão do servidor público ao retorno ao trabalho, ele vai voltar na mesma função que desempenhava anteriormente e assim cessa a aposentadoria. Maravilha? Então, eu vou procurar ser o mais objetivo possível para você entender o fundamento da questão, entender o que dá base a ela. Maravilha? Vamos seguir para a questão número 2. Só para você ter ciência, eu estou com a prova aqui no meu celular.
Então, por isso que eu estou lendo a questão aqui com vocês e a gente vai respondendo junto aqui na aula. Vamos lá. 2. O Ministério Público tomou conhecimento de que uma sociedade empresária com atuação no Brasil auferiu vultuosos lucros em decorrência da prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, na forma descrita em lei. Nas diligências realizadas pelo MP, verificou-se a omissão das autoridades brasileiras competentes para a apuração da respectiva responsabilização administrativa. Considerando que, ao longo dos anos, o único ato voltado para tal fim foi o que delegou competência a determinado órgão, no intuito de instaurar e julgar o respectivo processo administrativo. Em razão disso, o parquet, que é o mesmo que o Ministério Público, ajuizou a ação com vistas a obter na via judicial a responsabilização civil e administrativa da sociedade empresária, cuja defesa afirma não ser possível a aplicação da sanção administrativa na esfera jurisdicional. Para o processamento e julgamento na esfera administrativa, letra A. Para o processamento e julgamento na esfera administrativa, é possível a delegação de competência? Letra B. O judiciário pode aplicar penalidades relativas à responsabilização administrativa almejada pelo MP? Meus amigos, questão super simples. Vamos entender o contexto. Onde é que a gente está pisando? A gente está pisando na Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013. Então esquece licitação, esquece servidor público, a gente está falando de especificamente da Lei Anticorrupção. A administração pública estrangeira pode constar na base da Lei 12.846 de 2013? Com certeza, meus amigos, sem dúvida nenhuma. Maravilha? Então, a administração pública estrangeira aqui está sendo vítima da foi vítima a administração pública de um ato ilícito praticado por uma sociedade empresária. Maravilha? Administração pública estrangeira, na Lei 12.846 de 2013, especificadas, né, especificado o que se entende para administração pública estrangeira, pode sim constar na lei de corrupção. A letra A diz o seguinte: é possível a delegação de competência para instaurar e julgar o respectivo processo administrativo? Meus amigos, com certeza é. Maravilha? Deixa eu só conferir isso mesmo. Ele fala assim, ó: no intuito de instaurar e julgar o respectivo processo administrativo, foi o único ato voltado foi a delegação de competência a um determinado órgão. Primeiro, meus amigos, é perfeitamente possível, segundo o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Anticorrupção, que se delegue a atribuição para investigar e julgar o ato em si. Não há restrição na lei. É possível essa delegação. Maravilha? E na B ele pergunta: o judiciário pode aplicar penalidades relativas à responsabilização administrativa almejada pelo MP? Meus amigos, pode sim. A lei é muito clara ao dizer que, e o enunciado te disse isso, havendo omissão da autoridade administrativa, pode o Ministério Público buscar judicialmente a aplicação das sanções administrativas em conjunto com as sanções judiciais. Ou seja, eu reconheço que não há a aplicação da sanção administrativa por omissão da autoridade, e o MP vê essa situação e pede ao magistrado que aplique, além das sanções judiciais, as sanções administrativas. Maravilha? Não há problema nenhum, desde que esteja configurada a omissão da autoridade administrativa, que deveria ter aplicado a sanção dessa natureza. Maravilha? Então, não é uma questão que vai te ter muito problema, e, salvo melhor juízo, é o artigo 20, maravilha? Da Lei 12.846 de 2013, que dá base a esse entendimento. Vamos para a questão 3? Questão 3. A sociedade empresária Viagem Certa S.A., concessionária de serviço de transporte rodoviário, vem descumprindo reiteradamente uma série de obrigações constantes no contrato, relativas à manutenção dos trilhos. Em razão disso, ocorreu um trágico acidente, no qual um de seus trens descarrilhou e atingiu o automóvel dirigido por Dulcineia, que trafegava na rodovia próxima, ocasionando o óbito da referida motorista. Muito bem, diante dessa situação hipotética, na qualidade de advogado, responda fundamentadamente, aos questionamentos a seguir. Letra A. A sociedade Viagem Certa S.A. no âmbito civil responde objetivamente pelos danos causados à Dulcineia? E letra B. Qual seria a modalidade de extinção
do contrato de concessão cabível em razão do descumprimento das obrigações pela sociedade Viagem Certa S.A. Meus amigos, tranquilo. Letra A, a responsabilidade objetiva? Óbvio que sim. Só você lembrar do seguinte, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, regime de responsabilidade civil do Estado. Então nós estamos falando de responsabilidade civil do Estado. Esse é o nosso terreno. Diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público terão o regime da responsabilidade objetiva. Maravilha? Tem que te lembrar aquela ideia da teoria do risco administrativo. Logo, o regime de responsabilidade civil do Estado aqui para essa prestadora de serviço público, evidentemente, é a responsabilização objetiva, onde eu analiso conduta, resultado e nexo de causalidade e não analiso os elementos subjetivos dolo e culpa. Fundamento, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Beleza? Então, a resposta é sim. Na 2 ele pergunta, qual seria a modalidade de extinção do contrato de concessão cabível? Aqui, a gente tem o particular descumprindo normas e regras do contrato administrativo. Essa modalidade de extinção se chama caducidade, que acontece justamente quando o particular não cumpre o combinado ou o contratado ali com a administração pública. Maravilha? Então é a caducidade a resposta esperada. O fundamento da caducidade está lá no artigo 38 da Lei de Concessões. Maravilha? Então, muito cuidado com isso, porque essa é uma temática muito recorrente. Extinção dos contratos administrativos é uma temática absurdamente recorrente em matéria de prova. Maravilha? E aqui a gente encarou dois aspectos diferentes. A gente encarou a responsabilidade civil do Estado e encarou concessões. Dois temas diferentes dentro de uma mesma questão. Maravilha? Então, assim, tranquilo. Só você lembrar, como lá na 1 a gente falou da súmula vinculante 55, é importante você lembrar que eu tenho resposta na jurisprudência e na lei. Aqui, a minha resposta foi na lei. Na 2, a minha resposta foi na lei. Mas cuidado que na 1, o item A foi na jurisprudência, uma súmula vinculante. E a B volta para a lei. Então é muito importante que você leia as súmulas do STJ e do STF para a sua segunda fase, além de ler as leis constantes no edital. Maravilha? Vamos para a última? Número 4. A Sociedade Empresária Alfa, concessionária estadual de serviço público de administração e conservação da rodovia estadual XXX, com o escopo de melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários, pretende realizar a abertura, conservação e melhoramento em determinado trecho da via pública. Para viabilizar seu intento, estudos técnicos preliminares concluíram ser imprescindível a desapropriação de um imóvel. Então, opa, para tudo. Nós estamos tratando do quê? De desapropriação. Intervenção do Estado na propriedade. Maravilha? Então, esse é o nosso campo. Então, nosso primeiro campo, qual foi? Servidores públicos, Lei 8.112. O nosso segundo campo, a gente falou de Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013. Nosso terceiro campo, a gente teve dois assuntos. A gente estudou responsabilidade civil do Estado e depois estudou concessão. Agora, a gente cai num quarto assunto, que é desapropriação. Maravilha? Então, nós temos 4 assuntos clássicos de direito administrativo tratados aqui na prova. Vamos lá. A primeira pergunta, aí ele fala, nesse contexto, responda aos questionamentos a seguir. Letra A. Quais são os pressupostos legais? Quais são os pressupostos legais para a desapropriação pretendida pela concessionária? Pessoal, o interesse público e a indenização prévia, justa e em dinheiro. Esses são, sem dúvidas, os requisitos que o examinador quer que você coloque na prova. Maravilha? Então, vamos repetir. O interesse público, a indenização prévia, justa e em dinheiro, uma vez que a gente está tratando aqui de uma da modalidade tradicional de desapropriação. Maravilha? Então, eu preciso desses dois elementos. Show de bola? Vamos para B? Vamos lá. Quais são as fases do procedimento expropriatório para a hipótese narrada? A sociedade empresária Alfa tem competência para atuar nessas fases? Justifique. Meus amigos, não custa a gente lembrar que o procedimento de desapropriação tem 2 fases. Uma declaratória, é a primeira, e a segunda, executória.
Na declaratória, a administração pública declara a utilidade pública, o interesse público naquele bem, razão pela qual apenas o ente federativo pode fazer isso. Maravilha? Apenas a pessoa jurídica, apenas o ente federativo, perdão, pode fazer isso. Então, ele vai e declara a utilidade pública, o interesse público. Aqui a concessionária não entra. Na fase de execução, que a gente chama de fase executória, aí sim a lei prevê que, havendo previsão na lei ou no contrato administrativo, pode-se perfeitamente dizer que a concessionária vá e comece a fase executiva, não há problema nenhum. Então, na primeira, na declaração, apenas o ente, e no segundo, desde que haja previsão, pode sim a concessionária começar a fase executiva. Então, basta você imaginar que é perfeitamente possível, como prova disso, que a concessionária ingresse, por exemplo, com a desapropriação. Maravilha? E aí comece a questão judicial, se começar a descalambrar para o Poder Judiciário, vamos dizer assim. Maravilha? Então, se cair para o Poder Judiciário, é perfeitamente possível que nessa fase executória a concessionária haja. Isso não quer dizer que o ente federativo, por exemplo, um município, não possa agir na fase executória. Muito pelo contrário. Na fase de execução, o município age de certa forma. Mas quando ele pergunta assim, a sociedade empresária tem competência para atuar nessas fases? Não, só na segunda, só na fase executória. Maravilha? Desde que tenha, conforme eu disse, autorização na lei ou no contrato. A gente está falando, evidentemente, do artigo 3º do Decreto 3365 de 41, que é o decreto base da desapropriação na modalidade tradicional, que ela é realizada por interesse público, utilidade pública. Maravilha? E o fundamento da primeira está lá no artigo 5º, também do Decreto 3365 de 41, e na própria Constituição Federal também. Maravilha? Meus amigos, tentei fazer esse vídeo bem objetivo. Nós estamos aí com menos de 20 minutos de vídeo. Então, preciso que vocês se lembrem do seguinte. Em matéria de direito administrativo, você precisa se recordar de que o regime de direito público é a regra. Razão pela qual aqueles estudos clássicos de direito administrativo vão existir. Os temas clássicos vão existir. A gente enfrentou 4. A gente falou de desapropriação? Falou. A gente falou de concessão? Falou. A gente falou de responsabilidade civil do Estado? Falou. A gente falou de servidores públicos? Falou. Temas clássicos do direito administrativo brasileiro. Além disso, eu preciso que você se recorde com alguma força de que você precisa estudar as súmulas do STF, do STJ e as leis. Nós tivemos aqui, meus amigos, 8 itens. 7 itens eu respondi com lei. 1 item eu respondi só com a Constituição. E o outro item eu respondi com uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que tem um regime jurídico próprio, que tem aqueles efeitos próprios que você conhece do processo civil. Maravilha? Então, eu preciso que você tenha essa noção. Eu fico à disposição. O meu Instagram está aí na descrição. O meu canal do YouTube também. Eu peço que você se inscreva no canal do Professor Bruno Criado. O meu Instagram é o @lclox. O meu canal do YouTube é o Luiz César Lox. Pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer te receber aqui nessa segunda fase de Direito Administrativo. Um beijo, um abraço.